Nós vamos conversar um pouco sobre inovação. A inovação nos sistemas educacionais variam de acordo com o tempo, de acordo com o lugar, as condições propícias ou não propícias para a aplicação desses novos avanços, mas nós temos que convir que temos que ter inovação nos processos educacionais. Essas inovações passam muito pelo aspecto de definição de linhas que a instituição pretende ter e ter também professores e profissionais de educação capacitados para exercer esse processo de inovação. Sabemos que o Brasil tem características totalmente diferentes e mesmo dentro de estados, mesmo dentro de cidades, as realidades são muito diversas e temos que verificar que nem todas as inovações são possíveis pela resistência que existe da própria comunidade educacional. Então nós temos que citar, por exemplo, vamos começar a citar por uma posição que é uma posição de destaque internacional, mas que no Brasil tem ainda muita resistência e terá durante um grande período de resistência, não sei se será inclusive superado. Mas nós destacamos aqui a Finlândia. A Finlândia definiu recentemente que abolir todas as disciplinas. Então, não existem mais disciplinas no ensino na Finlândia. A educação é chamada educação baseada em fenômenos. Então, essa inovação colocada pelos finlandeses, ela é boa para o sistema finlandês. Mas será que nós vamos ter esse aspecto com aceitabilidade em nosso país? A legislação permite, não há nenhuma restrição. E aí vem a importância das escolas observarem a LDB, que diz logo no início que o projeto pedagógico é definido pela instituição. Então você tem diretrizes curriculares, você tem parâmetros curriculares, orientações curriculares, tiveram vários aspectos, tivemos bem lá no passado os currículos mínimos, aí sim tendo para o ensino superior disciplinas, dizendo como era a carga horária, tivemos para a educação básica também no passado longínquo, tínhamos um programa padrão a ser seguido, mas depois da edição da LDB de 1996, todas as instituições tiveram liberdade de definir o seu projeto pedagógico. Então você tem a liberdade de definir se você vai utilizar disciplina, se você não vai utilizar, avaliação, se você vai dar conceitos ou vai dar notas, você vai dividir o seu período letivo em semestre, em ano, trimestre, espaços mensais. Isso você que é dirigente junto com a sua equipe é que define. E aí dá a liberdade da inovação. Óbvio que as inovações, elas são às vezes até coisas antigas. O conceito de inovação não é tudo que é novo, é aquilo que é feito de forma diferente. Então você tem modelos, exemplos belíssimos do passado que podem ser chamados por uns como reformatados, repaginados e termos realmente a possibilidade de trabalharmos com novas características. Agora é importante que tenha o acompanhamento por parte das organizações, por parte das entidades governamentais e entidades públicas e toda a sociedade, para você verificar o que deva ser, em que tempo deva ser colocado isso e você reconhecer o que está sendo efetivamente caracterizado como inovação. Nós temos, por exemplo, algumas entidades que já fazem prêmio de práticas inovadoras na educação. Então, são entidades sindicais, que nós parabenizamos essa iniciativa, que registram quais são as atividades inovadoras. E vamos evidenciar. O Ministério da Educação fez, durante algum tempo, as premiações pelas práticas de gestão das escolas públicas. Mas nós temos que verificar que tanto pública quanto privada é tudo a mesma coisa. A inovação, você depende da criatividade. E para você ter pessoas inovadoras, você tem que dar subsídios e você tem que ter características que possam permitir o avanço
dessas mudanças. E quando você pensa em mudanças, você tem sempre fortes resistências. Você vai mudar alguma coisa, você tem 4 grupos que são caracterizados sempre em todas as perspectivas de mudança. O primeiro deles são aquelas que são os chamados críticos. São aqueles que vai dizer, olha, isso não vai dar certo. Isso eu já vi no passado, não vai dar certo. Tem outro grupo que são os chamados vítimas. São aqueles que dizem, olha, vai mudar e eu estou desempregado, perdi o meu emprego, porque eu não sei fazer outra coisa, não quero fazer outra coisa, e vou perder o meu espaço e naturalmente vou estar obsoleto no sistema. Existe um terceiro grupo, que é o grupo dos chamados navegadores, são aqueles que acreditam nas mudanças. E esses correspondem, igual aos outros, mais ou menos 10%. Então você tem 10% de críticos, 10% de vítimas, 10% de inovadores. E os 70% estão onde? Estão esperando para ver para que lado eles vão seguir. Então você tem que ter, quando você pensa no processo de inovação, você tem que ter o seu carro-chefe, aqueles que vão trabalhar na inovação, puxando com mais velocidade que os outros que estão puxando para trás. Então você tem que tentar ter estratégias, tentar modelos, tentar ter mecanismos que possam fazer com que as modificações, as inovações sejam positivas. Mas você tem que testar, você não vai fazer uma inovação porque você acha que você tem que fazer dentro de um processo cientificamente colocado de permitir que as pessoas possam ter uma viagem segura. Não adianta você pensar, por exemplo, às vezes a coordenação de curso quer inovar, ela pode inovar e tem que inovar, mas tem que estar de acordo com a política do projeto pedagógico da instituição, do plano de desenvolvimento institucional, do plano pedagógico, do plano estratégico da instituição. E aí você tem que trabalhar dentro de um contexto. Você não pode chegar e dizer, olha, vamos mudar com um projeto experimental para ver se dá certo e tal. E aí, se não deu certo, você vai voltar tudo atrás, o tempo perdido, dinheiro gasto. Então você tem que estar sempre muito seguro desse processo de inovação. E a inovação, ela tem características que são características muito regionais, são características muito pessoais, são características muito institucionais. Você não pode tentar ver um programa que foi excelentemente sucedido numa organização, trazer e vai ter certeza que vai dar certo. Não. A tendência é que não dê certo. Você tem que construir a partir daquilo que você sente. Qual é a realidade social da sua instituição? Quais são os valores, as perspectivas, as expectativas? Você tem que ouvir a comunidade educacional. Você tem que ouvir os professores, você tem que ouvir os alunos, os pais de alunos, a família de uma maneira geral, porque às vezes você muda completamente e você perde o aluno. Se você é de uma instituição privada perder os alunos, você quebrou a instituição. Então, o que acontece muitas vezes é uma prudência excessiva, mas é importante que tenha sempre o processo de inovação. E essa inovação ela tem que ser caracterizada por uma análise conjuntural, e aí você tem que verificar as variáveis. Você tem variáveis quanto ao tempo, você tem variáveis quanto à legislação, você tem variáveis quanto às expectativas, e todas essas variáveis são tecnicamente conhecidas. Você tem que ter um grupo que conheça e que vai fazer um diagnóstico permitindo, te mostrando tendências e perspectivas. Agora, inovar é fundamental. Inovar é a palavra-chave para o sucesso das organizações. Não adianta você, tudo aquilo que deu certo no passado, não dará certo no futuro se você tentar trabalhar com as mesmas características. A inovação, como nós frisamos, não é fazer coisa nova, é fazer coisa diferente. Pode ser coisas antigas readaptadas para uma nova realidade. O aluno de 20 anos atrás é um aluno diferente do aluno de hoje, será um aluno diferente daqui para frente. Nós tivemos e saímos agora, felizmente, estamos saindo de uma pandemia que mudou os hábitos de muitas instituições. Não há mais tempo, por exemplo, de tolerância para aulas longas demais, para eventos longos demais. Nós temos que verificar, por exemplo, até um encurtamento dos cursos. O ensino superior, por exemplo, na Europa,
são 3 anos. No Brasil nós temos 3, temos 4, temos 5, temos 6, até 7 anos de curso de graduação. Mas a Europa já encontrou, através da definição do Pacto de Bolonha, foi um acordo, não em função de Bolonha, mas foi um acordo que trouxe características de modificação, onde você passa a ter os cursos de graduação com 3 anos, e funcionando muito bem. Para que você precisa ter um curso de 4, 5 anos? Para nada. Então você pode realmente diminuir, e aí sim você aprofunda no mestrado, no doutorado, com um aprofundamento das questões de pesquisa e docência e licenciaturas e outras coisas. Mas uma coisa é certa, a inovação é fundamental. E essa inovação ela tem que estar ligada e extremamente adaptada à gestão. Não adianta você inovar sem você ter um processo de gestão de entidade mantenedora e de entidade mantida. O que são as entidades mantenedoras? Para as entidades federais, é o governo federal. As fundações, as autarquias federais são as entidades mantenedoras de instituições federais de ensino. Os governos estaduais são as entidades mantenedoras das escolas públicas estaduais. O governo do Distrito Federal, idem, o governo municipal também da rede municipal de ensino. Mas o que nós temos que convir é que, e a rede privada? A rede privada tem características próprias, que tem as mantenedoras, que são sociedades com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Essas são as empresas educacionais, que são as com fins lucrativos, e as instituições são as sem fins lucrativos. Juridicamente, tecnicamente, é essa a definição. Agora, os serviços chamam uma instituição com fim lucrativo de instituição. É comum, por exemplo, em ensino superior, de chamar instituições de ensino superior. Ela é uma sociedade anônima. E por que isso? Porque no passado, todas as faculdades, centros universitários que não existiam, e universidades, todas tinham que ser sem fins lucrativos. Depois mudou, a legislação permite, temos aí grupos econômicos que gerem, até na educação básica, muitas escolas. Mas são empresas educacionais. Em termos práticos, não altera a vida das mantidas, porque o objetivo da mantenedora é trazer os resultados econômicos ou sociais, e da mantida é trazer a qualidade, o desenvolvimento da qualidade do aprendizado, do crescimento humano dos seus estudantes. Mas aí, quando você pensa em inovação, você tem que estar acoplado à gestão, a gestão da inovação. O que é a gestão? É a administração, você tem que acompanhar, você tem que fazer um processo de acompanhamento permanente. E quando não dá certo, você volta, você realimenta, você avalia. E quando você pensa num plano estratégico, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que fazer o seu plano, você tem que capacitar os seus profissionais, você tem que avaliar e você tem que, muitas das vezes, corrigir a sua rota. Então você não pode chegar a lançar e ser um caminho sem volta. Às vezes você tem que dar um recuo tático. Esse recuo tático é uma sabedoria. E você não é uma derrota, mas sim uma recuar para avançar. Porque se você tenta avançar, você quebra a instituição, porque não vai, às vezes, de acordo com o próprio interesse da comunidade educacional. Nós já vimos alguns casos de escolas com um belíssimo trabalho que mudaram sem ter um acordo na comunidade educacional. A primeira coisa que foi feita foi demitido o diretor. A segunda coisa que ocorreu foi a escola quebrou. Perdeu os alunos que tinham, porque as mudanças eram muito boas, mas as mudanças estavam fora do tempo. Ou seja, o conservadorismo ainda é grande. O pai do aluno, quando é aluno de educação básica, ainda tem a síndrome da vingança do estudante. O que é a síndrome da vingança do estudante? Ele passou durante a vida inteira tendo dever de casa. Então ele tem dever de casa, o pai dele tinha, o avô tinha, a mãe tinha e tal, e a escola resolveu abolir o dever de casa. Fez ela muito bem, às vezes, porque o projeto não precisaria ter dever de casa. Mas como o pai teve sempre a cultura do dever de casa, quando a escola não dá o dever de casa, a escola é uma escola que não está cobrando muito do aluno, que na realidade o dever de casa não tem significado nenhum, porque você tem um tempo de permanência da escola para aprender.
para ter a fase da aprendizagem. Então não existe mais, nós temos o próprio tempo se encarregou das mudanças. Nós tínhamos no passado, bem lá no passado, tínhamos a instrução. Tanto é que nós tínhamos o Ministério da Instrução Pública. Depois veio o ensino. O que é o ensino? Era um pouco mais flexível que a instrução. A educação um pouco mais flexível que o ensino. E hoje vivemos numa era da aprendizagem, onde nós aprendemos reciprocamente. Então, nesse momento, as inovações elas são fundamentais para entender esse processo, mas tem que ter um trabalho integrado com as famílias, com a sua comunidade, com os seus professores, para você poder incentivá-los a embarcar no campo da inovação. Senão fica naquele grupo, lembra do que nós comentamos há pouco? Os vítimas, os críticos, os observadores, que também chamados os humoristas, os atrás da moita, numa linguagem muito vulgar, são aquelas pessoas que ficam para que lado que eu vou. E esses indecisos, eles são 70%, segundo estatisticamente, trabalhos estatísticos mostram, quando você fala em mudança, vamos mudar alguma coisa, você tem sempre um grupo que não embarca logo nessa mudança. E às vezes aqueles que embarcam são meio desastrados. Então você tem que pensar em ter uma equipe competente, acompanhando e fazendo realmente sempre aferições, capacitando as pessoas. E aí você tem que trabalhar também em ter um outro aspecto de verificar como estão as capacidades desses seus integrantes de equipe. Você tem pessoas que pensam e fazem, ótimo. Tem pessoas que pensam e não fazem. Tem pessoas que fazem e não pensam. E tem pessoas que não fazem e não pensam. São 4 quadrantes que você tem nas pessoas. E você tem que ter, naturalmente, pessoas que têm a possibilidade de pensar e fazer. Isso é ótimo. Se todos estivessem assim, é ótimo. Mas nem todos são assim. Se você aplica teste na sua equipe, você vai encontrar exatamente os 4 grupos. Aí pessoas que são extremamente organizadas, mas não são, às vezes, pessoas criativas. E outros são criativas e não são organizadas, em termos assim. Mas tem lugar para todos, desde que você tenha condição de trabalhar melhor nesse processo. Então, o que nós queremos nessa nossa conversa é caracterizar, trazer realmente características que precisa a instituição, qualquer que seja o nível, qualquer que seja a modalidade, tem que inovar. A inovação é fundamental e a inovação tem que ser ligada à gestão. Essas são as bases para o sucesso das organizações e a gente tem certeza que os bons projetos partem de planos bem feitos, bem administrados, verificados no tempo. Você também tem que verificar o tempo. Às vezes, já tinha um determinado plano, o cronograma não deu para desenvolver daquela forma, modifica o cronograma, modifica um pouco aqui, mas você tem que ter certeza que a legislação está ao seu lado, todos os alunos querem inovação, professores querem inovação, a grande parte, mas você tem que tentar ter principalmente o compromisso da mantenedora para essas inovações. Não é você querer modificar sem ter um compromisso institucional. E aí vem o plano de desenvolvimento institucional comprometido pelo ensino superior, o plano de desenvolvimento de escola, que as escolas de educação básica também devam ter o seu PDE, chamado assim. Nesse processo, uma coisa que é importante se verificar, a importância da internacionalização. Você tem hoje instituições que têm um plano de desenvolvimento internacional já, pensando em como você vai atingir na sua inovação, a intercâmbio com outros, físico ou virtual, com outros países, com outras instituições. Então, vamos conhecer melhor. Nós estamos logo no início, a experiência da Finlândia, que acabou com a disciplina. Vamos ver como é que é. Vamos ver alguns países, por exemplo, principalmente asiáticos, acabaram já com a escrita cursiva. Você não tem mais a escrita cursiva. As pessoas estão hoje na máquina, não estão escrevendo mais com caneta, com lápis. Isso aí é coisa do passado. Então você tem, por exemplo, algumas países, até países que não têm grande referencial de Organização Mundial de Comércio, tudo, não são grandes países, não são países ricos, são países que estão hoje implantando bons projetos no campo da educação inovadora.
Então você tem que verificar, analisar, ter se a pessoa participando de eventos. Tem muitos eventos virtuais que são interessantes. São, naturalmente, muitos deles em língua estrangeira, mas você tem que pensar nisso. E se você pensa em inovar e internacionalizar, você tem que modificar sua página eletrônica também. Você tem que ter o site em pelo menos 2, 3 línguas, para você permitir esse processo. E, para finalizar, pensar em outros mercados. Não pensem só no mercado de alunos tradicionais, regulares. Isso foi um projeto que deu certo até um determinado momento. Hoje você tem que pensar em outras oportunidades, em outros grupos e trabalhar nesse sentido. Então nós estamos encerrando assim, essa nossa participação nesse bloco e esperamos que esse evento seja proveitoso para todos vocês.